Olá! Hoje nós iremos falar da Escola do Posicionamento. Meu grupo é composto por Laís Bertelli, Laís Fernanda, Paula Fabielli, Vitória Machado e eu, Bárbara Marques. A Escola do Posicionamento, ela vem logo em seguida às outras duas escolas prescritivas, que são a Escola do Design e do Planejamento. Para entender mais ou menos como ela surgiu, foi em meados de 1980, com Michael Porter. Ele escreveu um livro chamado Estratégia Competitiva, livro esse que indagou bastante atenção de acadêmicos e consultores por sua crítica às estratégias anteriormente vistas como elas não as outras escolas não tinham como foco a estratégia em si, mas o desenvolvimento das mesmas. E aí essa é a crítica que Porter coloca principalmente em seu livro, por isso indagou tantos olhares. A partir de então, a escola do posicionamento possui uma ênfase nas estratégias e análises. E Porter coloca também outra visão, que é a limitação das estratégias com um direcionamento na posição do mercado, que as estratégias passaram a ser baseadas, então, num direcionamento total das empresas em suas funções e alocadas de acordo com o mercado. Sendo assim, algumas premissas foram feitas com base nessa escola. São elas: estratégias são matérias genéricas especificamente comuns e identificáveis no mercado. O mercado é econômico e competitivo. O processo de formulação estratégica é, portanto, de seleção das funções genéricas com base em cálculos analíticos. Os analistas desempenham um papel importante no processo, designando aos gerentes os resultados das análises, que, por sua vez, controlam as operações. E a última premissa é que as estratégicas, após o término dos processos, saem desenvolvidas, passíveis à implementação e tendo como foco ou orientação a estrutura do mercado. E tal estrutura dirige a estrutura organizacional. Olá, meu nome é Laís Bertelli e, conforme a Bárbara disse, nós estamos estudando sobre a escola de posicionamentos. O livro que estamos vendo é Safari de Estratégia, um roteiro pela selva do planejamento estratégico, segunda edição, publicado em 2010. Estamos vendo o capítulo 4, que é a formulação de estratégia como um processo analítico. Estarei falando sobre a primeira onda, origens nas máximas militares. As origens das máximas militares, ele mostra como os soldados atuavam na guerra, como eles eram comandados, como era a relação de estratégia deles. Pois na escola de posicionamento, as estratégicas são específicas como posições tangíveis em contextos competitivos. Essa é a escola mais antiga no ramo da estratégia, pois os primeiros registros eles datam mais de 2.000 anos, onde o primeiro livro publicado pelo autor Sun Tzu foi em 400 anos antes de Cristo. Ele publicou A Arte da Guerra, onde mostra como eram feitas as estratégias em combate, tanto para defender e atacar os inimigos. E ele tem frases muito conhecidas, com base nesse próprio livro, que é: subjugar o inimigo sem ao menos lutar é o máximo de talento. E, quando se é apto, fingir incapacidade, quando se é ativo, inatividade. Ofereça ao inimigo uma isca para seduzi-lo, simule desordem e ataque. Ele dedicou muita atenção às posições estratégicas específicas, sendo para localizar exércitos, ocupar terrenos tanto horizontais como altos, quanto a uma força numérica, como sobrepujar o inimigo na proporção de 10 para 1, cerque-o, quando a proporção for de 5 para 1, o ataque. Se a sua força for em dobro, a divida. Se estiverem iguais, você pode empenhá-lo a um combate. Se estiver numericamente inferior, seja capaz de se retirar. E se você estiver inferiorizado em todos os sentidos, você deve ser capaz de iludir o seu adversário. E com isso, essas passagens, mostra como é antiga a moderna onda da escola de posicionamento baseado pelo Sun Tzu,
que ele cita os elementos da guerra, como medição de espaço, estimativa de quantidades, cálculos, comparações e probabilidade de vitória, o que é muito utilizado hoje no ramo empresarial, não dessa forma, mas esses são pré-requisitos que precisam ser analisados. E o segundo grande autor dessa primeira onda é o Clausewitz, que a sua obra-prima foi o Livro da Guerra, publicado no século XIX. É um conjunto flexível para administrar o pensamento a respeito da guerra, sendo mais inspirada na escola do design, não somente na escola do posicionamento, porque ela é um pouco mais criativa, um pouco mais ilimitada. A estratégia, ela está disposta a prever e moldar um futuro, só que ela pode haver frustrações devido às circunstâncias e até mesmo à ignorância, aquilo que o autor chama de atrativo. Então, por exemplo, se um gestor, empregando hoje, na atualidade, ele vê alguma circunstância que ele pode implantar na empresa dele, algum produto, algum lançamento, né? E ele não analisa todas as questões internas desta empresa, ele só analisa que aquilo vai trazer muito lucro para ele. Só que, por exemplo, ele esquece de analisar o perfil dos funcionários, como que é o lado operacional desta empresa. Então, se ele implantar um produto errado, que ainda não tem a infraestrutura correta, que os funcionários vão aderir bem, isso pode causar frustrações, porque a linha de produção pode não dar conta, não dar os resultados esperados. Então, esse livro da guerra, que esse grande autor escreveu, ele fala sobre ataques e defesas, manobras, coleta de inteligência e operações noturnas. Ele alega que a estratégia depende de elementos básicos na defesa e manobra, e na criação de estratégia se baseia em localizar e fazer novas combinações de elementos. Um outro grande autor, ele se inspirou muito em Clausewitz, e ele escreveu os princípios da guerra nos Estados Unidos. E ele diz os principais elementos, que é o objetivo, a ofensiva, a massa, economia de força, manobra, unidade de comando, segurança, surpresa e simplicidade. Esses são os principais aspectos a serem considerados. E como a gente pode ver isso, então, no mundo de negócios hoje, né? Como são as batalhas corporativas? Um outro autor, James Rankin, escreveu um outro livro, Experiência Militar como uma verdadeira mina de ouro, estratégias competitivas, todas bem testadas sob condições de combate. Ele via diversas semelhanças com os negócios, lendo esses dois livros, do Sun Tzu e esse outro autor, que é o Clausewitz. Ele via uso da inteligência, armamento, logística e comunicações, que todos são concebidos para o mesmo fim, lutar, que atualmente é a sobrevivência no mercado. Bom, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar da segunda onda, que é a busca por imperativos e consultoria. Essa onda é composta por consultorias. As mesmas eram feitas através de boutique, que em 1970 mais ou menos expandiram bastante, com seus nichos e conceitos de posicionamentos bem diversificados. A que mais se destacou foi a Boston Consulting Group, que foi a boutique melhor sucedida, com promoção de participação do mercado de trabalho. Essa participação era denominada Santo Graal, que suas estratégias eram denominadas, portanto, matriz de crescimento e participação e curva de experiência. A matriz de crescimento e participação era um planejamento através de um portfólio, baseado na alocação de recursos em diferentes negócios e diferentes organizações. A sua interação era a aplicação de estratégia decisiva, utilizando um único diagrama com uma projeção de 5 anos. Para que ela desse certo efetivamente, devia-se seguir 4 regras. São elas: as margens de caixa são funções de participação no mercado, o crescimento requer capital para financiar ativos adicionais, a alta participação no mercado deve ser conquistada ou comprada e nenhum produto ou mercado pode crescer indefinidamente. Os produtos de baixa participação no mercado devem ser reinvestidos e somente uma empresa com uma diversidade de portfólio, com um portfólio equilibrado, pode usar suas forças e oportunidades como crescimento.
Sua outra estratégia é a curva de experiência. A curva de experiência diz que, quando se dobra uma produção de um produto, o custo dessa produção pode cair de 10% a 30%. E se o mercado permanecer igual, qualquer empresa que entra nesse mercado pode apresentar uma vantagem competitiva sobre as demais. Ela possui a premissa de que a curva é formada e ela serve como uma experiência. Bom, o autor cita ainda o PIMS, que é o impacto das estratégias no mercado de lucro. Era uma base de dados independente e comercializada, da qual eles conseguiam analisar a intensidade de investimento e a posição no mercado das empresas, dos bens e serviços, bem da qualidade dos mesmos. Só que esse PIMS não conseguia analisar quais empresas tinham participação no mercado e quanto tempo essa participação era detida. Então, basicamente, esse PIMS concluía que todas as situações das empresas eram mais ou menos semelhantes em obediência e às leis de mercado. E um estrategista treinado pode operar de forma útil em qualquer negócio. Mas após isso, muitas empresas faliram. E o que a gente consegue concluir dessa onda é que nessas duas estratégias, a primeira que a gente citou, que foi a matriz de crescimento e participação, o que acontecia? Ela só servia basicamente para medir a participação do mercado nas empresas. Já a segunda, de experiência, era mais uma experiência mesmo, e como ela era feita através de um risco, de uma curva mesmo, as empresas tendiam a querer igualar as suas curvas com as concorrentes. Era basicamente para isso que ela servia. E ela foi muito criticada, porque era suposto que todo o resto era muito parecido, que era tudo constante. Aí, após essa onda, surgiu a terceira onda, que veio sobrepor esta. Oi, pessoal, eu sou a Vitória e, dando continuidade à apresentação da escola de posicionamento, eu vou apresentar um pouquinho das críticas para vocês. Como essa escola ela tem algumas premissas da escola de design e do planejamento, seguem algumas críticas dessas escolas. A do design seria a crítica da separação entre o pensamento e a ação. E a da escola do planejamento tem o foco somente no futuro, onde eles confiam demais nos dados e nos cálculos que eles fazem, e também a formalização do processo. E também o desenvolvimento de estratégias por meio de técnicas analíticas. No livro, o autor fala que essas técnicas elas são importantes, elas trazem dados úteis, só que elas por si só não fazem a estratégia inteira. São as pessoas que fazem essas estratégias. Passando para as críticas da escola em si, a gente tem quatro tipos de críticas. Seria com a preocupação no foco, a preocupação com o contexto, a preocupação com o processo e com as estratégias em si. A preocupação com o foco é que essas estratégias são voltadas para o lado econômico. Ou seja, ela está mais preocupada com dados quantificáveis, como, por exemplo, estratégias de custos, do que com a qualidade. Então, elas acabam sendo... algumas estratégias são tendenciosas para esse lado econômico por ela ter uma base de dado melhor, mais tangível. A preocupação com o contexto é que grande parte desses dados das estratégias, eles são tirados de empresas grandes, que a realidade é diferente, ela já tem um espaço no mercado já constituído, né? E também ele não leva em consideração a instabilidade desse mercado, que ele pode se dar com fatores externos, não só dentro da empresa. A preocupação com o processo, ele utiliza a frase de que é não sair e aprender, mas sim ficar em casa e calcular. Ou seja, ele se prende muito à teoria, a cálculos,
e esquece de ver como é na realidade, como é na prática. As estratégias em si é que ele traz uma visão muito genérica, ou seja, quando você tem vários grupos estratégicos dentro dessa empresa e a empresa escolhe uma delas para ser a sua principal, né? Esse ponto vai guiar as outras estratégias da empresa, ou seja, vai ter uma visão genérica sobre o caso. Essas são as críticas, pessoal. Como já foi dito, foi comentado um pouco sobre as premissas dessa escola. Então, a gente pode concluir que as estratégias são posições genéricas, comuns e identificáveis no mercado. E esse mercado ele é econômico e competitivo. Essa escola ela dá ênfase aos cálculos e à análise mercadológica. Então, assim, a gente pode observar que ela reduz o papel na formulação de estratégia e conduz para uma análise de estratégia. Esse processo, no livro, ele é descrito como confuso, rico e dinâmico. Então, o papel da escola de posicionamento, né, o que eles orientam, é apoiar no processo de construção e não apenas focar na estratégia de maneira isolada. Ela teve outras contribuições também, como para a escola de planejamento, né? Ela tornou o planejador em um analista, além de contribuir também para a administração estratégica, pois ela abriu um leque nas pesquisas e forneceu algum conjunto de ideias, alguns conjuntos práticos para estar orientando e desenvolvendo outras pesquisas e outros projetos. Se a gente fosse pensar nessa prática, ela é isolada... Se essas práticas elas fossem estabelecidas e estáveis, iam oferecer dados concretos para análise de estratégia. Isso facilitaria na hora da formulação da estratégia. Porém, a gente tem que levar em consideração alguns outros fatores, né? Os fatores tangíveis e intangíveis. Então, dessa forma, essa escola ela serviu de apoio para ampliar a visão e não apenas restringir a algo. Focado muito no que a concorrência tem feito, e isso nem sempre é positivo, porque restringe um pouco da visão e reduz a criatividade estratégica também, né? O que seria o diferencial da empresa. E outro ponto também é sobre a vantagem competitiva. Muitas empresas elas têm se distanciado da estratégia como algo dinâmico, que contribui no desenvolvimento da empresa ao longo do tempo também. E não apenas a estratégia como um plano, algo para ser feito agora, mas a estratégia como um modo de vida, um propósito, um objetivo organizacional. Uma vez foi feita uma experiência que o livro relata, em uma sala tinha alguns executivos e foram feitas 3 perguntas para eles. Se sua empresa fechasse, a quem isso importaria e por quê? Quais os seus clientes sentiriam mais a sua falta e por quê? Quanto tempo levaria para outra empresa ocupar o seu lugar? Então eles ficaram em silêncio, né, pensativos, porque muitas empresas elas sabem falar do seu produto, né, qual que está ofertando, mas não sabem dizer o diferencial, o que isso vai destacar no mercado, né? Qual é o seu propósito organizacional, o seu objetivo. Isso tudo está atrelado também ao planejamento e às estratégias que vão ser tomadas ao longo do período, né? Não só no agora. Claro que tem que observar outros fatores, né, de mercado, não como foi dito, né, os fatores intangíveis, tangíveis, para uma análise no todo, né. E é isso nosso trabalho, a gente conclui essas contribuições que foram feitas pela Escola de Posicionamento.